Queridos irmãos, amados filhos de Deus, hoje eu venho explanar aqui, contrariando tudo que eu, ao longo de muito tempo, imaginei, refleti a respeito da escolha desse tal Matias, porque, verdade seja dita, não compete a nós selecionarmos homens, né? Romanos vai dizer: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão aqueles de quem nada ouviram? Como ouvirão se não for aqueles, novamente, como crerão naquele de que nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Sou enviado, eu prego, eles ouvem e creem. Essa é a sequência. Conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, a paz. Mas o que se percebe nesse texto é que só podem ser enviados caso o Senhor os envie, porque João capítulo 15 vai dizer: não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, eu te vocacionei, eu te enviei. Deus reclama essa atribuição. Enviar alguém não é competência nossa, por mais que possamos, né? Mas isso a priori, imaginando que os profetas são selecionados e dotados por Deus de dons especiais. Mesmo os legisladores da história de Israel, ou os reformadores, como é o caso de Josias e Neemias, legisladores é o caso de Moisés, os conquistadores como Josué, Davi, todas essas classes de homens são levantadas por Deus. Nós sabemos que fomos nós que fomos escolhidos por Deus. A Bíblia diz que Ele nos predestinou nele mesmo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, segundo o beneplácito, que é consentimento da sua vontade. Ou seja, é Ele que decide quem vai escolher. Você está aqui não é porque você quer, você está aqui porque Deus quis. Você está na fé porque Deus quis, porque Ele te escolheu, te predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho Jesus. E aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou. Porque a predestinação dá a imagem de que você é escolhido a contragosto e você é uma marionete na mão de Deus. Não, na verdade Ele te conhece e logo te predestina. Primeiro Ele te conhece, mas Ele te conhece antes que você nasça. É a presciência, é a onisciência. Mas mesmo tendo isso como certo na nossa cabeça, quem duvida disso que eu estou falando? Ninguém, não tem nenhum contraponto. Alguém pode ter uma dúvida secundária, mas todo mundo sabe que é Deus que escolhe. O homem não pode decidir: eu quero ser isso, ainda que ele tenha esse ímpeto ambicioso de dizer eu vou ser isso. Se Deus não quiser, ele não vai ser. E às vezes quem Deus escolhe tem um caminho árduo para trilhar, né? O processo de acontecer, mas com tudo a contragosto, com tudo contrariando ele ainda resiste, porque queima o chamado arde, ele vai de encontro àquilo, que é um furacão, ele não quer nem saber, ele passa por cima de tudo para ser aquilo que Deus quer que ele seja. É verdade isso? Tem tanta gente que Deus escolheu, por exemplo, para ser empresário. O cara já faliu 10 vezes, ele continua abrindo empresa, continua acreditando. É uma loucura isso. Mas aqui nós estamos diante de uma passagem, de uma mensagem, de uma coisa muito séria. Veja, Jesus, quando começou o seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi montar um colegiado apostólico, escolher. E ele escolheu 12 homens diversos, um ministério eclético. Um era um pescador, a maioria deles era envolvida com essa área da pesca. Outros um pouco parecem mais eruditos, como Natanael, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Havia ali o seu grupo que o Senhor escolheu, várias características, várias personalidades: o fleumático, o sanguíneo, o colérico, o não sei o que.
tem mais um aí, acho que é o Calmo, alguma coisa assim. E estava lá todos eles, e ele escolheu, quem escolheu foi ele. Mas aqui, logo depois de ter estado com Jesus, ressurreto, está sendo assunto aos céus, ascendido. Jesus está subindo à vista deles. Jesus saiu do chão e está sendo elevado às nuvens. Aonde? Na parte de trás do Monte das Oliveiras. Não na parte que olha para Jerusalém, mas na parte que vê Betânia. Porque há certos milagres extraordinários que vão acontecer para poucos. E o Senhor, se tivesse elevado a vista de Jerusalém, imagina, nem precisaria de pregadores depois, né? Um milagre como esse é assunto, ainda assim é capaz de duvidarem, mas para aqueles que merecem ouvir e ver, o Senhor manifesta isso para um grupo seleto que olha para Betânia e não para Jerusalém, na costa do monte. E o Senhor está subindo, está sendo assunto aos céus, e os discípulos ficam lá olhando, e de repente uma nuvem, Jesus vai para trás da nuvem e desaparece a vista deles. Eles ficam lá, embasbacados, olhando para cima, ignorando o torcicolo, ignorando a dor de ficar com a cerviz assim para cima. Eles ficam lá olhando. Eu não sei que tipos de sentimento, mas imagino com um misto de agora foi embora, e agora o que fazer? Será que vai voltar? E ficaram lá olhando, a ponto que teve que aparecer 2 anjos e dizerem para eles, os 2 anjos: varões galileus, por que vocês estão aqui pasmando acerca dele ter subido? Ele também vai descer. Agora a mensagem para vocês é: fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque vocês vão ser testemunha dele, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Obedece isso, vai, para de pasmar, olha para o plano e vai embora, vai para Jerusalém. Eles andaram quase 1 quilômetro e entraram em Jerusalém, porque a distância de um sábado, vai dizer ao meio da revista atualizada. Aqui vai dizer a quase 1 quilômetro, porque o judeu só podia andar 2.000 côvados no sábado. Inclusive isso você não vai encontrar na Bíblia, mas é um detalhe interessante, que quando Israel acampava no período da peregrinação no Sinai, ali na península do Sinai, no deserto, eles colocavam a tenda do testemunho, o tabernáculo de Deus, e as tendas dos israelitas ficavam num raio de 1 quilômetro, porque como no sábado não podia andar muito, pressupunha que andar até 1 quilômetro não seria um pecado contra a lei de guardar o sábado, porque 1 quilômetro qualquer um anda, é pouco. Talvez você parou o carro num lugar, ele quase teve que andar 1 quilômetro para chegar, não sei, não chega tanto, né? Mas uns 300, 200 metros, alguma coisa assim. Isso não é muita coisa de se andar. Como é o dia do descanso, fica todo mundo no entorno do Senhor e tem um alcance rápido e fácil, sem ter que fazer um trabalho para ir cultuar. Porque o culto não é para ser um trabalho, uma moléstia. O culto é para ser prazeroso. Então a primeira coisa que o Senhor faz quando Ele ascende aos céus e avisa para eles que daqui, ó, vocês viram? Agora vocês vão para lá, para o local do culto, para o cenáculo onde eu ministrei a última ceia, e fica lá em oração até que do alto Deus cumpra a promessa, porque ainda falta um pouquinho para Ele cumprir. 10 dias faltava. Perseverar 10 dias não é tanto assim. Quem aguenta segurar 10 dias? Dá para aguentar, não dá? Pouco. Queria que fosse hoje, né? Mas não dá, tem que ter um tempinho. Então é um percurso rápido, para você não se desviar, não se dispersar. Você contorna ou sobe o Monte das Oliveiras, vai ver uma vista linda de Jerusalém. Depois você desce o Vale de Cedron, 400 metros, sobe 200, porque a cidade fica a 200 metros abaixo do pico do Monte das Oliveiras, e ali você já entrou na muralha da cidade. Pronto, você já está na cidade do grande rei. Rapidinho, chega no cenáculo espaçoso, mobilado.
E uma outra coisa que eu quero dizer antes da gente se aprofundar na escolha de Matias, porque esse texto tem um monte de singularidades, sabe? Tem um monte de coisa, de revelações. Primeiro que é fácil cultuar, é fácil chegar, é fácil alcançar. Semana passada nós vimos que é possível perder Jesus, mas também dá para achar. Não precisa procurar, é só buscar no lugar que Ele está, não é verdade? Hoje nós estamos sabendo aqui que se quiser é só vir, é só 1 quilômetro, é rapidinho. Mas tem mais. Tem muitas coisas lindas nessa passagem, que nos comunicam acerca dessa eleição de Matias. É interessante saber que quando Jesus foi crucificado, imediatamente os discípulos se entocaram, a palavra é essa, ficaram intocados dentro deste cenáculo, se fecharam e estavam com as portas trancadas. Em João capítulo 20, versículo 19, vai mostrar que logo após Jesus ter morrido e os discípulos terem entrado ali, para Jesus entrar na casa onde eles estavam, Jesus teve que atravessar as paredes, porque as portas estavam trancadas e ele já estava com o corpo glorificado, ele podia entrar num recinto sem estar aberto. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, era o domingo da ressurreição, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, que provavelmente também seja a porta da casa da mãe de João Marcos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz seja com vocês. Por que eles estavam trancados? Porque se mataram Jesus, o que poderiam fazer com eles? Então eles estavam em estado de isolamento social, isolados da sociedade, ficaram intocados desde sexta-feira até domingo. Vão matar a gente, vão matar a gente. Mas aí você começa a perceber uma progressão da coragem. Você começa a perceber que o clima ainda é hostil. Você sabe que o perigo está lá fora, mas não dá para ficar a vida inteira dentro de casa, tá? Você aguenta ficar 6 meses dentro de casa? Para depois a OMS vir dizer: não é tão eficiente ficar dentro de casa. Você fala: 6 meses. Você tem que tomar os cuidados necessários, mas você tem que sair, uma hora você tem. Há uma progressão na coragem. Aí em Lucas 24, 53, o Senhor já tendo aparecido para eles algumas vezes, ressurreto, o Senhor os convida para ir para outro lugar. E ali nessa passagem eles já estão no templo em oração. Então quer dizer, saiu de casa, foi para o templo orar. Em outra passagem, em João, você vai encontrar o Senhor chamando eles para Galiléia. E lá o Senhor faz na beira da praia um peixe assado, chama eles. Pedro se joga no mar que estava nu, reconheceu que era o Senhor, depois vem nadando. E eles chegam e comem na beira da praia. Quer dizer, começaram a ficar mais desenvoltos, começaram a ficar mais soltinhos. Aquilo que era isolamento, lockdown, acaba virando distanciamento social. Há uma progressão, a coragem vai vindo, a convicção vai vindo. Eles vão dizendo: Deus está com a gente, cara, Deus está com a gente, Deus está conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco. Jesus vai dizendo para ele: isso que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eles vão ganhando coragem, porque veja, mesmo que você esteja diante da morte, como Epafrodito, que para levar uma oferta da igreja de Filipos para Paulo, se expôs a enfrentar a própria morte, e chegou às beiras da morte, mas Deus preservou a vida dele. Você não pode ter medo, porque você tem um Deus que mesmo na morte sustenta, te toma pela tua mão, e se não te curar e te trazer de volta, se não te livrar do perigo iminente da morte, Ele pega a tua mão e atravessa o rio azul com você, para além dos portais celestiais. Nunca você estará sozinho, nunca. Aleluia. Começa a dar coragem, porque 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 vai dizer: mas não nos dê um espírito de covardia. Antes vai dizer: porque Timóteo, despertes o dom que há em ti, despertes a coragem, o carisma, o fervor,
o fervor que é em ti, o qual te foi confiado pela imposição das minhas mãos, pela imposição das mãos do presbitério, pela profecia, porque não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, coragem, amor e moderação. É o equilíbrio da coragem, do amor que nos move, e da moderação que nos dá prudência. Não é para ficar isolado, paralisado, congelado, estatelado, é para ter ousadia, equilibrada e amorosa. Deus está nos dizendo aqui, o que está faltando para muitos de nós, é uma ousadia, baseada no amor, e equilibrada por prudência, congregando, reunindo, varrendo diligências para perto de nós, associando fé com virtude, conhecimento, domínio próprio, piedade, fraternidade, amor. Deus não nos quer embrutecidos, Deus nos quer equilibrados, fazendo uso de todas as faculdades que Ele exercitou pelo seu poder em nós, sóbrios, cônscios, percebendo o mundo em que vivemos e como podemos contribuir com eles, mesmo que seja de uma forma muito singela. É assim que Deus nos quer. Eu falava esses dias, tem queimado esse tema no meu coração, falei semana retrasada, não sei aqui, sobre a palavra de tzedakah. E aí, tendo entrado no hospital Albert Einstein, logo no térreo ali eu vi a palavra tzedakah escrita, responsabilidade social, que eu disse para vocês, que assistir os desvalidos é dívida do judeu. Ele deve, ele não faz isso como boas obras. Para nós é boas obras, para ele é débito, porque ele pensa, se Deus estivesse na terra, ele estaria fazendo isso, já que eu estou no lugar dele, então que eu faça o que ele está fazendo, ou o que ele queria fazer. Precisamos ter esse senso de propósito. Pois bem, os discípulos começam a perceber que não dá para ficar a vida inteira dentro de casa, que eles precisam ir para o mundo, eles precisam ir para a rua. Ora você acha eles em Jerusalém orando, ora vocês acham eles num templo, no pórtico de Salomão ali, onde eles amavam orar, ora vocês vão encontrar eles na Galileia, ora no Monte das Oliveiras, descendo o Vale do Cedron. Eles estão caminhando por aí, entendendo até onde eu posso ir. Tem gente que recebe uma palavra e ela se amedronta e se petrifica, fica petrificado. A palavra petrificar é ficar paralisado de medo, ficar aterrado. A palavra aterrar parece que dá a intenção de que a pessoa foi enterrada, ou faz parte da terra, virou piso, aterrou, petrificou. Deus não te chamou para petrificar. Você não olha para Sodoma e Gomorra, você não é estátua de sal. Deus te chamou para viver uma vida que reflita a glória dEle. A liberdade é premissa básica do nosso culto. Não deixa essa enfermidade, não deixa essa ferida, não deixa essa dor, não deixa esse diagnóstico te paralisar, te congelar. Ninguém está falando para você que é grupo de risco sair aí dando beijo e abraço em todo mundo. Nós só estamos dizendo para você, vai na força do teu Deus. Deus é contigo. Seja prudente, mas seja ousado, intrépido, corajoso. Não faz bem para o seu sistema imunológico ficar morrendo de medo. Uma grande arma do diabo é o rugido do leão. O rugido do leão é para te apavorar. Deus está dizendo, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o seio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela e ela jamais será abalada. Deus é contigo desde a antemanhã. Deus é contigo antes que o dia vire dia. Sai dessa casa, sai dessa toca. Aleluia! E aí ressoa no meu coração uma palavra que poderia, era pretendente de eu pregar essa palavra na quarta-feira. Eu falei aqui para o pastor Sérgio,
Quando Jezabel ameaça Elias, o profeta que orou em 1 Reis capítulo 18, e desceu fogo do céu, consumiu o altar e a água, e lambeu a água que estava no córrego ao redor. E quando Deus fez isso, logo depois Jezabel diz: me façam os deuses outro tanto, se hoje ainda a cabeça de Eliseu estiver sobre os seus ombros, aliás de Elias, estiver sobre os seus ombros. Aí Elias, que enfrentou 400 profetas de Baal e mais 450 de outros deuses, ouve a Jezabel, uma mulher mequetrefe, uma idólatra, uma feiticeira, falar que vai matar ele. Ele corre, se intoca dentro de uma caverna e fica lá, amuado. Aí Deus faz um cenário exterior para causar pânico, medo, e ele vai curtindo aquela fossa. Vem pedra e se despedaça, vem um fogaredo e acende, vem vento, de repente vem o cício, aquele vento calmo. E nesse ventinho calmo Deus está dizendo: que fazes aqui, Elias? Você está achando que é o fim do mundo, você está achando que é a grande tribulação. Deus está falando: é só um ventinho, é só um ventinho, e eu estou nele. Que fazes aqui, Elias? Eu estou nesse ventinho. Eu estou nele. Meu Deus, tem anjos aqui nesse lugar. A presença dele é real. É só um ventinho. É só um ventinho, avisa alguém. Isso não é nada para o nosso Deus. Jezabel não é nada para o nosso Deus. Ela não é nada. E aí as ameaças que se aspiravam contra a igreja, contra os 12, ou melhor, contra os 120, porque a congregação naquele momento se restringia a não mais do que 120 pessoas. O tal espaçoso cenáculo era mais ou menos desse tamanho, um pouco menor do que isso. Eu estive lá, um lugar que caberia facilmente 120 pessoas, um lugar pequeno. Essa era a igreja, mas o Senhor estava dizendo: não temas, estou convosco. Vai para a rua, vai para a rua, se lança, acredita, vai. Mas não vai dar certo, Senhor. E se preocupa com isso. Você entende? Deus está desenvolvendo alguma coisa nessa igrejinha, nessa neonatal da igreja, nessa incubadora. Deus está fazendo alguma coisa ali, nesse embrião chamado igreja. Não era a igreja ainda, era um embriãozinho que estava ali. Por isso que não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. Por isso que somos contra o aborto, porque nós sabemos que é o começo de um projeto. O que Deus trata com você hoje, saiba que Ele já falava no ventre da tua mãe com você, porque assim Ele fez com Jeremias no capítulo 1. Antes, quando você era uma substância informe no ventre da tua mãe, eu te constituí profeta, eu te estabeleci. Deus já sabia quais eram os rótulos, títulos, cargos que Ele depositaria sobre os teus ombros, lá quando você era apenas um embriãozinho. Ele já lhe dava essa igreja. Irmãos, a escolha de Matias é muito mais do que a escolha de Matias, porque nós reduzimos a escolha de Matias assim: se Matias era bom, por que Deus levantou Paulo? Não, o substituto de Judas não era Matias, era Paulo. Deixa eu corrigir isso, me permita. O substituto de Judas falou muito pouco, e quase todas as vezes que ele falou, movido por um sentimento egoísta, egocêntrico, ele não contribuiu muito para a literatura bíblica, a não ser o fato de ter sido o pivô da traição. Judas já era uma pessoa sem muita expressão, se for olhar assim a produção apostólica.
É natural que quem fosse escolhido talvez tivesse o mesmo perfil psicológico, comportamental, ainda que não traidor, não difamador, não egoísta como Judas. Os 12 apóstolos foram levantados para Israel. Estava faltando um, e a igreja sentia que estava faltando alguma coisa. Estava faltando alguma coisa. Paulo é levantado para os gentios. Barnabé também é chamado de apóstolo dos gentios. Paulo e Barnabé são levantados para outra causa, para outro propósito. Mas e os 12 tronos que vão se assentar, que está escrito em Mateus? Talvez Paulo não se sente. Qual o problema ficar de pé? Eu prefiro estar de pé lá na presença do rei do que não estar. Para Paulo, que ia ser condenado, ia para o inferno, ele mesmo disse: eu era blasfemo, perseguidor da igreja, fariseu dos fariseus. É melhor ficar de pé atrás de Matias do que nem estar lá. Alguns vão brigar comigo: não, mas Paulo teve muito mais expressão, Paulo produziu, Spurgeon também, eu nem por isso estou falando que Spurgeon vai sentar lá. Lutero também foi importante, nem por isso estamos falando. Mas tudo bem, senta ou fica de pé, ou reveza a cadeira, mano, não estou nem aí com isso. Eu estou dizendo para você que a igreja, e em momento nenhum Jesus Cristo recrimina a atitude do embriãozinho. A igreja escolhe Matias, sabe por quê? Porque o embriãozinho está começando a ficar cheio de si. Fala: mas acho que já se dá para ir para Oliveira, dá para ir para lá, dá para ir para cá, então dá para escolher um também. E sabe, tem hora que é interessante na nossa vida. Por mais que você tenha o Senhor, tem hora que parece que alguém faz falta. Você fala: puxa, eu tenho o Senhor, mas aquele irmão que saiu daqui, puxa, faz uma falta, gostava tanto dele. Ou aquele irmão que Jesus levou, recolheu, que ele morreu, puxa, como nós vamos substituir? É verdade, você tem Jesus como seu chão, mas você tem algumas mesinhas que você se apoia de vez em quando, tem ou não tem? Todo mundo tem umas mesinhas, todo mundo tem uma família. Irmãos, 12, eram 12, sempre foram 12, não eram 11, eram 12, e eles pensavam: poxa, está faltando alguém. E queira ou não queira, Judas tinha a sua importância ali. Nós precisamos achar alguém que fique no lugar. Deus está dizendo: acredite pela essa palavra. Ele sabe aquilo que faz falta para você. Não vai faltar para você essas pessoas, para você se apoiar. Pessoas queridas, que estão do seu lado, que compõem a sua vida, que constituem o todo. Sabe, é sempre importante ter alguém do seu lado para complementar. A igreja sentia: está faltando. Puxa, a gente nem tratou com Jesus a história do Judas, né? Ninguém quis tocar nesse assunto com ele, e agora já está assunto aos céus. Vamos fazer o seguinte: vamos escolher, vamos eleger, vamos recompor nessa liberdade que nós ganhamos da parte dele. Agora eu sinto que a gente pode até recompor aquele que estava faltando. E eles decidem lançar sortes. Existem alguns critérios previamente estabelecidos, e tendo ultrapassado os critérios, então vamos lançar sortes. Se tiver mais de um, lance. Se tiver um só, fica ele. Se só tem esse, vai tu mesmo. Mas se tiver dois, a gente tira uni do unité, tira para o ímpar, joquem pou. Vamos ver o que dá. Nós somos igreja, nós somos a filha de Deus, nós somos a filha de Sião, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Vamos orar, não vai ser assim de forma leviana, qualquer um, vamos tirar sorte. Não, olha os critérios, ora, pede para o Senhor confirmar e joga os dados, vê o que dá. Par é uma coisa, ímpar é outra. Par ou ímpar? Par. Cadê? Jogou ou não? Par. Deu ímpar. Está com você a sorte.
Sorte no grego é a palavra kleros. Clero. Porque clero vem de escolhidos. Aquele grupo que foi escolhido. Você. Não, você não. Ah, você, vai. Estou precisando. E você também. Clero, Deus está montando um clero de sorte. Existem igrejas que estão sendo sorteadas, pessoas que estão sendo sorteadas. Que caia sobre nós a sorte de Jesus, que caia sobre nós os dados de Jesus. É maravilhoso. Matias significa aquela superação de quem quer ir avante. Nós não somos 11, nós somos 12. E Ele nos deu essa liberdade, Ele tirou de nós o medo, Ele arrancou o medo de nós. Nós não temos mais medo. Nós estamos subindo o Sinai. Estou cantando a bola, hein? Estou cantando a bola. Me tira o medo. Estou subindo o Sinai. É um exemplo de superação, de quem quer ir além. Nós somos 12, não somos 11. Diga comigo, nós somos 12. Está faltando algo. Quem acha que está faltando algo? Eu estou com essa sensação. Não parece que tem 40% da igreja só aqui. Está faltando alguma coisa. Nós estamos em busca do 100%. Estamos em busca. Estamos procurando a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. Sem ele não dá para viver, sem ele não dá para ficar. Estamos à procura, precisamos desse complemento, precisamos ir avante. Irmãos, há 2, 3 semanas atrás, eu conheci Mateus, meu amigo, sabe, né? Ele acredita nas minhas loucuras. Eu falo para ele: Mateus, você conhece fulano de tal? Ele conhece, ele conhece todo mundo. Você me leva até ele que eu vou fazer uma proposta para comprar um dos maiores lugares de Itu. Fui, irmão. Graças a Deus que o homem não me xingou, né, Mateus? E foi maravilhoso, foi uma delícia, porque nós oramos por ele. A pastora tinha recebido um sonho antes, teve tudo a ver. Ele estava afastado do caminho. É claro que a minha proposta ficou 1/3 do que ele queria receber, que a avaliação do lugar é gigantesca. Estamos falando de milhões, e põe na casa dos milhões mesmo. E nós não temos um centavo, mas nós temos um Deus, e nós temos a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, e nós temos crido. Pode ser que não vá acontecer, mas nós estamos tentando gerar um ambiente, nós estamos preparando, nós estamos lançando sortes. Talvez Matias não seja, mas talvez só seja Matias. Quem vai saber se Deus vai levantar um Paulo? Quem vai saber se está nos propósitos de Deus visitar o caminho para Damasco e fazer Saulo cair, ou parar e retroceder na sua caminhada de morte? Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Deixa eu ver quem está em mídias lá. Vixe. Deixa eu ver o pessoal da sonoplastia aqui. Deixa eu ver os obreiros dessa igreja. Deixa eu ver os intercessores dessa igreja. Ó, vocês não vão acreditar o que eu quase fiz. Estou para fazer. Talvez amanhã eu faça. Não sei. Eu estou procurando o meu Matias. Quem está procurando o seu Matias? Ontem, né? Eu falei com uma querida nossa aqui, falei: conversa com seu amigo lá, tal, e vê com ele se há possibilidade, quem sabe, não sei, talvez, Deus o sabe, da gente, sei lá,
não sei se eu falo, se eu não falo, pode não dar certo, mas eu estou tentando, tá bom? Aí se der, você ora, e o pessoal da parte técnica já decide se fica nessa igreja ou se vai para outra. Eu estou dando uma chance para os caras, né, do louvor, por exemplo. Mas nós fizemos uma proposta para fazer os cultos de setembro, de quarta-feira, lá no Itu Plaza. Quarta-feira no Itu Plaza, para quase 500 pessoas. Porque se é 40%, tem que ser 40%. Lá cabe 1.000 e pouca, né? Vai caber, eu estou à procura do meu Matias. Quem topa? Pessoal da sonoplastia não gostou, pessoal da filmagem não gostou, porque como que eu vou carregar essas coisas? Toda quarta, você é louco. Mas é que eu estava pensando em fazer uma campanha, sabe? Uma campanha em meia... Já pensou que doideira? Quem acredita nisso? Quem está à procura do Matias? Vamos atrás do nosso Matias? Pode ser que não dê nada, mas pode ser que dê. Pode ser. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa para você. Você sabe qual foi a última atitude antes do grande derramamento do Espírito Santo? A eleição de Matias. E se é isso que está faltando? Olha, eu não estou dizendo que se tivesse ou não escolhido Matias, o Espírito Santo teria ou não descido lá. Mas uma coisa é certa, a última coisa que a igreja fez antes de ser batizada no Espírito Santo e falar em línguas estranhas foi escolher Matias. Talvez Matias não seja nada, mas talvez seja tudo, porque o nome Matias significa presente de Deus. Presente de Deus. Pode ser que Deus esteja à procura de pessoas assim como nós, loucas pelo Evangelho, loucas pelas almas, loucas pela pregação da palavra. E se esse for o caso, eis o nosso Matias, aleluia, aleluia, aleluia. Até te encontrar, eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Aleluia! Olha, irmãos, eu não sei, pode ser que não seja esse, mas nós vamos tentar. Vamos tentar. Precisa de muito. É só uns 2 pedacinhos de pau dentro de um jarro de barro. Sacode, põe o nome dentro do pauzinho, M de Matias, e o outro nome J de José, e Iode. Coloca lá e sacode. Vê qual sai primeiro. Saiu. Vai cair. Ó, caiu primeiro esse aqui, o que é? M de Matias, Matias escolhido. Matias escolhido. Imagina o Matias, irmão, dentro dele, falando, meu Deus, fui escolhido, agora eu sou um dos 12. A alegria de Matias. Sabe o que eu sinto? Nós somos o Matias de Deus. Houve períodos de treva na história da igreja. Teve muita gente que ficou para trás. Alguns apostataram da fé, transpassaram a si mesmo com muitos males, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando eu falei semana passada, acho que foi semana passada, o pastor William pregou aqui, vai nessa tua força. Eu falei, já pensou se nós alugávamos um hotel em São Paulo? Lembra? Eu falei isso para vocês lá. Alguém fala, mas para que São Paulo? Eu falei, mas porque tem povo lá, tem gente. Ah, mas lá tem muita igreja. Mas eu falei, você já viu o que as igrejas estão pregando lá?
É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Nem o Silvio Santos consegue superar os caras. Não são todas, claro. A gente tem que fazer alguma coisa. Eu sinto. E se você falar, pastor, mas somos poucos, eles eram 120. E se alastraram em pouco tempo por todo o Império Romano. Se a gente quiser, se nós tivermos o mesmo espírito, se nós entendemos para o que fomos chamados e levantados por Deus, ninguém poderá resistir. Ninguém poderá resistir. Deus não te chamou para ser um Zé Ninguém. Deus simplesmente estimulou a fé, a coragem e disse: tá vago, né? E aí, o que nós vamos fazer? Olha só os requisitos básicos para você ver quem que poderia se enquadrar, né? Em primeiro lugar, versículo 22. Começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio. Ou seja, requisito básico do camarada que vai ser escolhido: ele tem que ter estado com Jesus de cabo a rabo, de ponta a ponta, de A a Z. Quando foi o batismo de João? Foi o dia em que começou o evangelho praticamente. Foi quando João gritava: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Eu vos batizo com água, mas vem outro após mim, o qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as sandálias de seus pés, o qual vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E naquele momento em que ele falava raça de víboras, das serpentes, sucuri, jararaca, xingando, piton, de repente ele vê um que ele vai xingar, ele fala: é o cordeiro. Eita, é o cordeiro santo de Deus, tira o pecado do mundo. Eu é que necessito ser batizado por ti. Ele disse: não, João, não faça assim, para que se cumpra toda a justiça divina. Justiça. Foi lá e batizou Jesus, e quando Jesus saiu da água, desceu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Que o que esteja conosco, que nós formos eleger, tem um requisito: ele tem que ter estado daqui até lá. Está cheio de gente querendo sentar na janela, mas chegou agora. Está cheio de gente supervalorizando o fato de estar em pé no corredor, sacudindo, segurando lá o negócio do metrô. Calma, meu amigo, vai chegar a sua vez. Continua, persevera, acredita. Mas se você quer sentar na janela, espera mais um pouco. Alguém vai dizer: quem é Matias? Os apóstolos estão dando aqui a letra. Ele foi o que viu o Espírito descer quando João batizou, e o que viu aqui atrás do Monte das Oliveiras Jesus ser assunto aos céus. Então não é qualquer um. Esse Matias tem anos de caminhada com Cristo, está de ponta a ponta. E não é só ele, também tem o tal José, chamado de Barsabás. Tem os dois. Esse é o primeiro requisito: ter acompanhado. Deus está dizendo para você: tem vezes que eu vou te promover e eu vou te levantar, não é porque você é o melhor ou mais qualificado, é só porque você persevera. Porque você olha do seu lado e diz: cadê aquele que estava aqui e já foi para trás? Cadê aquele que estava aqui e desviou? Cadê o que estava aqui e se enforcou? Cadê o que estava aqui e negou Jesus? Cadê o que estava aqui e foi embora? Cadê o que estava aqui e escolheu outra coisa para fazer? E você continua lá. Se você perseverar, eu garanto para você, porque eu sou prova viva dessa palavra, na perseverança eu possuo a tua alma. É só você se manter. Às vezes, para vencer o diabo, não precisa avançar. Às vezes é estar, pois, firmes e resistir às astutas ciladas do diabo. É não ceder campo, é não ceder terreno, é dizer: eu estou entrincheirado aqui, eu não largo, não saio, só por cima do meu cadáver. Pode ser que eu não vá para frente, mas para trás eu não vou. Pode ser que eu não vá para frente, mas para trás eu não vou jamais. Talvez chegamos à estagnação, chegamos àquele ponto em que nem vai para frente nem vai para trás. Mas tudo bem, para trás eu não vou, porque a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Diga: eu não vou para trás, daqui ninguém me tira.
eu não arredo o meu pé. Diga, quer ir para trás? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu olho firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé, o qual em troca do prêmio que lhe estava proposto, da honra que lhe estava proposto, suportou a ignomínia, a vergonha, a cruz, não fazendo caso da vergonha que viria a passar, e Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Eu vou me assentar com Cristo nas regiões celestiais. Eu não vou retroceder, eu não volto para o Egito, eu não volto para o Egito, nunca, nunca. Aleluia! Do monte mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Aleluia! Diga comigo, Matias não é um erro. Não, não é um erro não. Um outro requisito lindo, encontramos aqui na parte B do versículo, vai dizer: um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então Matias era alguém que viu Jesus ser batizado no Espírito Santo, e era alguém que viu Jesus ser assunto aos céus, mas também era prova viva de que ele não está aqui, já ressuscitou. Matias foi uma das pessoas que provavelmente foi lá no túmulo, como eu já fui. Um dia você vai, e vai olhar lá para dentro e diz assim: está vazio, está vazio, está vazio, está vazio. Diga comigo, eu sou testemunha de que Ele vive. Ele não está morto, foi morto, mas eis aí, está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou testemunha da ressurreição. Diga, eu sou testemunha da ressurreição. Mas se você for lá, se te derem um púlpito para falar, se você estiver entre os seus amigos, se estiver entre os teus parentes, qual é a pregação que vai sair da sua boca? Você pode dizer: eu tenho um Deus que está vivo, Ele é real, Ele opera sinais, prodígios e maravilhas. Ele andou por toda a parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Para Ele nada é impossível. Ele morreu, mas está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se você puder ser testemunha, então você está qualificado a participar do sorteio. E por fim, a própria sorte. O que qualificaria era a sorte. Eles lançaram a sorte, mas eles não lançaram a sorte de qualquer maneira. Eles oraram dizendo: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar, para a perdição. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias.
Aleluia. Vou dizer de novo: fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias. Aleluia. Que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Ponto final. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos, inclusive não vou descer, não vou batizar. Mas por que, Senhor, vocês colocaram Matias aí? Vocês enfiaram esse Matias no meio de vocês? Não, eu conheço meu Jesus. Eu conheço a doçura do Espírito mavioso, amável, amabilíssimo de Jesus. E quando chamamos Matias para estar com a gente, o Espírito Santo falou: era só o que faltava, era quem estava faltando. Agora eu vou descer, porque o número era 12. Me responda o seguinte: quem deixou 12? Quem fez 12? Quem escolheu 12? Quem escolheu? Qual é o nome dele? E ele foi para o céu com 11 só aqui na terra. Então ficou um problema para resolver, porque se é 12 o número, tem 11, precisa pôr alguém. Então a igreja diz: fica tranquilo, Senhor, nós vamos achar esse Matias, nós vamos achar esse apóstolo, nós vamos achar o 12º. Talvez o 12º esteja aqui hoje, talvez aquele que faltava chegou, talvez aquele que tinha se desviado voltou, talvez aquele que estava perdido nas drogas está aí. Você é o Matias de Deus, e Deus está te escolhendo para uma grande obra. Deus está dizendo para você: Matias, hoje é o seu dia de ser reintegrado. Matias, hoje é o seu dia de entregar a tua vida para Jesus, Matias, porque todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo número 14. Então Pedro se levantou junto com os. Primeiro ato de Matias foi fazer a apologia, a defesa teológica do que se vê aqui hoje. Isso se chama Joel 2:28. E acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ei, quem é você? Eu sou mais novo, eu sou Matias. E o que você tem a me dizer? Eu tenho a dizer que o que aconteceu aqui dentro desta sala, e que se foi visto línguas, é porque Joel 2:28 se cumpriu neste dia. Aqueles que são escolhidos serão escolhidos pela defesa de uma causa. Por isso eu quero te dizer: se você está aqui com o nome de Barsabás, justo, mas não acredita na causa, dá um passo para trás, por favor. Tira a mão da obra, não põe a mão nos instrumentos sagrados, não pega no microfone de Deus, no palanque de Deus, no púlpito da pregação de Deus. Não ouse, não se atreva a falar aquilo que você não acredita, justo Barsabás. Mas se você é Matias,
vem defender essa causa comigo. Quando alguém te perguntar, seu pastor é louco, mas por quê? Por quê? Você já não tem um templo, já não está comprado o templo? Fala para ele que é porque nós somos apaixonados por vidas. Fala para ele que é porque ele mandou ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Isso se chama o IT. Nós estamos cumprindo o IT. E eu estou sentindo que nós estamos numa graça. Não sei se sou só eu, talvez eu estou supervalorizando, mas está tão gostoso ficar nesse lugar, com esses 30 ministérios que Deus entregou e distribuiu entre vocês. Mas eu quero dizer uma coisa, eu acho é pouco, eu quero mais. Eu sei que Deus tem mais, eu acho que gente engajada é o que precisa. Sabe, saiu um traidor e entrou um engajado. Se você é Matias, vem, pode vir, porque Deus tem um chamado e uma obra na tua vida. Fica de pé glorificando e exaltando o nome de Jesus, o mais forte que você puder hoje aqui, Matias. Defende a tua fé, vamos que vamos, vamos que vamos. Eu vou subir a um monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou ficar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, nevando com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Desculpa, deixa eu falar. Deixa eu perguntar aqui. Será que tem um servo, uma serva, alguém que estava se sentindo escanteado, distante? Será que tem alguém aqui no nosso meio que não conhece a fé ainda? Alguém que estava congelado, petrificado pelo medo? Será que tem alguém assim nessas condições, mas que hoje diz: eu sou Matias, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para o Senhor, para os braços de Jesus? Se tiver, eu só quero um sinal com a mão, não vou te chamar para vir à frente. Temos uma pessoa ali que acenou, temos outra pessoa ali, temos outra pessoa ali, temos outro aqui, aquele levantou a mão, foi o primeiro, temos outro ali. Olha que coisa mais linda. Eu só vou pedir para que um obreiro, um pastor, os pastores, se quiserem trabalhar, essa é a hora. Levante as mãos de novo para que os pastores que estão na linha de frente possam estar do seu lado, ministrando uma oração de confissão. Aqui, Fê, olha para mim. Talvez você, Matias, estava escanteado, esquecido, mas Deus tinha um lugar para você, e hoje o Senhor está te dizendo: eu tenho uma obra na sua vida e você vai me ajudar a compor o clero. Você vai compor o clero, você vai fazer parte dessa história. Hoje é o seu dia de entregar a tua vida para Jesus. Dá o seu nome aí nessa live, diz: eu sou Matias, eu entrego a minha vida para Jesus. E alguém vai orar com você, vai te procurar. Jesus ama a tua vida. Vamos fazer uma oração de confissão de fé. Você, pastor, que está do lado dessa pessoa, estimula ela a repetir comigo essas palavras. Diga: Senhor Jesus, nessa hora eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque hoje eu tive a sorte, caiu em mim, eu fui sorteado de estar neste lugar, ouvindo o chamado de Deus. Me usa, diga todos juntos agora, a igreja toda: me usa para defender com convicção a minha fé, e a minha fé é esta: Jesus é o Senhor, foi batizado no Espírito Santo, ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus,
e ressuscitou dentre os mortos.